O técnico Guto Ferreira possivelmente não seguirá no Goiás. Por que eu estou falando isso? No momento que eu estou gravando o vídeo, ele ainda não foi demitido. Porém, segundo informações da Rádio Band News de Goiânia, após essa reunião, no comecinho da tarde, definirá a saída do treinador. Quero trazer aqui um pouco mais de detalhes a respeito desse assunto, a minha opinião, se o Goiás acerta ou não na sua demissão no momento, a perda do próprio elenco, onde ficou claro, por exemplo, ontem, na grande decisão do Campeonato Goiano, qual é o valor da sua multa rescisória, os seus números na atual temporada e por que, mesmo ser um técnico interessante, não conseguiu funcionar no Goiás. Quero ressaltar outros pontos também a respeito do próprio elenco, que mesmo com o Guto Ferreira já dando o sinal que iria sair do Goiás há mais de um mês, mesmo assim os jogadores lutaram, buscaram o resultado na partida de ontem e também contra o Cuiabá na Copa Verde. E um outro ponto também, o Jair Ventura. É óbvio, enquanto ele estiver livre no mercado, a torcida do Goiás vai associar sobre a sua saída no ano passado, qual era o seu salário e muito mais. Quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Lembrando que no Campeonato Brasileiro você pode fazer a sua aposta esportiva com o nosso parceiro aqui do canal, a Bet7, com ótimas cotações já para a primeira rodada do futebol brasileiro. Por exemplo, na estreia do Goiás contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, uma vitória do Verdão fora de casa está pagando R$ 5,50 a cada real apostado. Um empate R$ 3,82 e uma vitória do Atlético em casa R$ 1,65, ótimas cotações lá na Bet7. Teremos também outras boas partidas, como por exemplo Botafogo e São Paulo, com empate nesse confronto pagando R$ 3,17, Fortaleza Internacional com o triunfo do Fortaleza em casa pagando R$ 2,25, Atlético Mineiro e Vasco da Gama com uma vitória do Atlético em casa pagando R$ 1,59, além, claro, amanhã, na terça-feira, na quarta também várias partidas da UEFA Champions League, você pode palpitar na Bet7 também, nossa parceira aqui do canal. Lembrando, você vindo pelo link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição ou pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela, você garante 100% de bônus no valor do seu depósito até R$ 500. Não perca tempo, vai lá, use o nosso código aqui, também ajuda na divulgação aqui do nosso canal, Bet7, nossa parceira aqui. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essas informações. Possivelmente na hora que você esteja assistindo esse vídeo já tem a notícia concreta. Porém, eu sou bem sincero aqui com vocês sempre, O horário que eu estou gravando esse vídeo, 12h15 da tarde. Então não temos essa definição. Apenas as informações que eu já havia trago na semana passada, que o Guto Ferreira fatalmente seria demitido do Goiás após a disputa do Campeonato Goiano, independente ou não com a taça, Porque se a gente olhar apenas essa questão, falar, pô, como assim? Não faz sentido, Se o pênalti tivesse entrado, o outro não, o Guto Ferreira poderia ou não continuar? Porém, não, essa decisão já estava tomada anteriormente. As atualizações mais recentes, as informações tanto lá do pessoal da Feras do Esporte, da Rádio Band News, garantiu que hoje à tarde terá essa reunião no Goiás, sem clima, para o treinador. A tendência é que o Guto Ferreira não continue no comando. Essa notícia foi colocada mais ou menos ali por volta das 11 horas da manhã, tá bom? O Imprensa Verde também ontem no seu Instagram garantiu essa mesma conversa, que o técnico Guto Ferreira não iria continuar no Goiás após essa reunião na segunda-feira. E o meu parceiro também, o Periquito Brisado, garantiu também essa reunião após o almoço, essa demissão já dada como certa, segundo também o Periquito Brisado. Então, assim como eu havia falado com vocês, anteriormente, a multa para a demissão do Guto Ferreira durante o Campeonato Goiano era de R$ 1 milhão. Após o término, obviamente, do Campeonato Estadual, essa multa cairia para 300 mil. Seu contrato no Verdão vai até dezembro, ou seja, até o final do Campeonato Brasileiro. Quando foi perguntado sobre isso ontem, após o jogo contra o Atlético, o Edmil garantiu que precisava avaliar cada uma das situações. Disse que não queria opinar, por exemplo, a respeito da escalação e que estava avaliando todas as questões dentro do grupo. Também falou que o Guto Ferreira é um cara muito sério, muito correto no seu dia a dia de trabalho, porém o Edmil cravando essa questão, precisava reavaliar tudo que tinha feito até agora, sob o comando do Goiás. O Paulo Rogério, durante a sua entrevista ali durante a semana, ele disse que estava confiante no trabalho do Guto Ferreira, despistou sobre alguma questão de demissão. O próprio Guto também não falou muito sobre esse assunto. A questão é, o clima no Goiás está insustentável para a continuidade do Guto Ferreira. Se a gente olhasse, por exemplo, assim, o que eu penso sobre futebol? Tem como o Goiás dar aula dentro de campo? Tocar a bola para um lado, um outro, um drible? Gente, isso não existe mais, infelizmente, no futebol brasileiro. É só jogo feio, compacto, aquela coisa ali. Tudo. Um time igual, por exemplo, o Fluminense, do Fernando Diniz, cara, é uma agulha no palheiro. Não se encontra times para dar show. O Goiás não vai precisar fazer isso, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Seria muito legal, enfim, poderia mudar a filosofia do clube, como era, por exemplo, nos anos ali 2000, nos anos 90, aqueles timaços do Goiás de 2008, 2009, tocava bem a bola, enfim, fazia só golaço. Porém,
agora a realidade é diferente. O Guto Ferreira, o que ele demonstrou até aqui é suficiente para ele ser demitido? Alguns podem concordar que sim, outros que não. O que seria minha visão, apenas olhando para o que está acontecendo dentro de campo, como o time joga? Eu daria mais umas 3 ou 4 rodadas para ele no Campeonato Brasileiro. É óbvio, essa sequência é difícil demais, você vai falar, pô, Guilherme, mas aí começa o campeonato e vai perder e acaba sendo demitido de qualquer maneira. Também compreendo totalmente caso você pense desta maneira. Porém, como eu falei, dentro das opções, quando o Guto Ferreira foi contratado, naquele momento no término, né, da Série A do Campeonato Brasileiro para a temporada atual, todo mundo elogiou, porque de fato é sim um bom treinador. Então, é apenas essa minha avaliação aqui, vamos recortar direitinho. Apenas olhando pela parte dentro de campo, como o Goiás se posta, enfim, o que fez até aqui na temporada. Eu daria olhando só para esse lado, obviamente, nas partidas contra o Atlético Paranaense, Corinthians, Internacional, Palmeiras e Flamengo. Sequência terrível, né, por parte do Goiás. Eu deixaria o Guto Ferreira para ver se ele consegue fazer alguma coisa diferente com esse elenco horroroso do Goiás. Daqui a pouco eu comento mais sobre isso. Porém, como eu falei, olhando só para dentro de campo, eu não demitiria o Guto Ferreira agora, tá? Eu deixaria ele um pouquinho mais, até mesmo porque o próprio Edminho garantiu que não tinha problema algum. O Goiás não importava com o campeonato com ele. Então, se fosse campeão ou não, o Guto Ferreira era o nome de confiança dentro do Goiás. Porém, a gente não pode tampar os olhos dessa maneira. É só ver a reação do elenco com o treinador na partida de ontem. O próprio Guto Ferreira não parece estar tão interessado assim de ser um técnico de futebol, então o clima é insustentável para o Goiás. E isso a gente não tem como cravar, não tem como a gente ficar sabendo, porque é uma vida que eles convivem ali juntamente, diariamente. Então não tem como eu chegar aqui e falar o que está acontecendo. Mas o que a gente viu no extracampo, ali no retor, as substituições do próprio Nicolas ontem, porque beleza, você ficar chateado com a substituição em uma final, você sendo o artilheiro do time, é óbvio, qualquer um ficaria um pouco mais nervoso. Porém, passou do ponto. E parece que não foi só o Nicolas. O Tadeu também foi ali no banco de reservas, meio que conversando com o Guto para uma outra alteração. Outro ponto, o Marcelo Borges lá da Rádio Band News, que ele pontuou esse assunto também. Os jogadores do Goiás, eles só conversam mais com o Emerson Ávila, o preparador, o auxiliar técnico, melhor dizendo, aquele ex-Jair Ventura, né, na Série A do ano passado. Então parece que o Goiás ele está mais refém do Emerson Ávila ali, do Tadeu na liderança dentro de campo, do Rangel fora ali no banco de reservas, o próprio Felipe Bastos, o Nicolas e o Guto Ferreira fica meio que ali de fantoche, perdido dentro do grupo. E aí nessa situação não adianta você dar 3 ou 4 jogos a mais para o treinador, porque não vai resolver. Simplesmente a filosofia não funcionou. E aí quando é dessa maneira é melhor romper ali esse acordo, né? Então como eu falei, se olhar só pelo lado dentro de campo, beleza, o Goiás jogou algumas partidas terríveis, mas o nível do Cuiabá e o do Atlético, beleza, são o nível mínimo que a gente vai encontrar na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas as partidas na Serrinha foram boas por parte do Goiás. Porém, olhando essa parte extracampo, esse desentendimento, a demissão dos seus auxiliares, né, ainda depois da eliminação na Copa do Brasil, possivelmente para, como pode dizer, diminuir os gastos, né? A direção do Goiás optou por essa rescisão, mas a intenção de fato era que o Guto Ferreira pedisse a demissão após também a sua saída dos seus outros auxiliares. Ele, obviamente, né, não é bobo, continuou dentro do cargo, porém, já não demonstra. O Guto Ferreira ele não é um cara enérgico, nem cobro isso de um treinador. Acho que cada um tem o seu perfil. Mas nas últimas partidas parecia estar ainda mais acomodado com a situação da equipe dentro de campo. Já não parecia estar muito ligado a respeito, por exemplo, do que estava acontecendo dentro de campo. Então, como eu falei, se olhar só para dentro de campo, o Goiás está sim devendo. Mas não é um absurdo, não é algo que, meu Deus do céu, o time é horroroso, não tem nenhuma ideia de jogo. Não penso dessa forma. Porém, colocando na balança o que é, por exemplo, esse relacionamento extra-campo, não está funcionando. E aí, dessa forma, é melhor buscar uma outra filosofia, porque quando o cara perde o elenco, não tem mais o que fazer. E outro ponto sobre isso, antes que alguém comece, é óbvio, eu sei que quase ninguém, né, assiste o vídeo por completo, e aí já vem comentar aqui embaixo para formar opinião sobre tudo. Se o elenco do Goiás fosse mau caráter ou algo nesse sentido, o Goiás não jogaria nem metade do que se esforçou ontem, principalmente na segunda etapa. Então aí, como pode dizer, um parabéns, um mínimo, porém é elegante a gente ver isso no futebol brasileiro. Mesmo o Guto Ferreira já sabendo que não iria continuar no Goiás desde aquela eliminação na Copa do Brasil, os jogadores buscaram. É óbvio, o Goiás não jogou no jogo contra o Cuiabá, nem também contra o Atlético na ida. Mas na volta os caras se superaram, jogaram bem pra caramba. Então mostraram que era o seguinte, não iriam fazer o corpo mole para derrubar o treinador. Estavam jogando em casa, buscando a classificação, buscando o resultado e foram pra cima. Ou seja, mostrando personalidade, coragem, hombridade, mínima
minimamente, né, o que a gente espera de profissionais que dedicam, né, a sua vida, obviamente, a essa carreira. Então eu gostei demais dessa postura da equipe de independente de técnico ou não, vamos buscar o resultado, vamos jogar por nós, por nossos torcedores e também para levar o título, né? Infelizmente não foi possível, mas como eu falei, isso é um ponto interessante. Não são jogadores mercenários, o que a gente cansa de ver, infelizmente, no futebol brasileiro. Outro ponto também, não quer dizer que esse elenco do Goiás seja as mil maravilhas, enfim, um time que vai dar show. Já comentei sobre isso na primeira parte do vídeo. O Goiás, nessa atual temporada, se a gente pegar só pelos números, seria uma demissão até injusta. Vai lá, 25 partidas, 16 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, marcou 44 gols e sofreu apenas 16. Porém, a gente teve quantos jogos decisivos na temporada? Vamos lá, primeira fase de campeonato goiano, já sabe que qualquer um vai passar. Então, eu não considero aqueles jogos, é óbvio, é bom vencer o Vila Nova, teve a partida contra o Atlético, porém não coloco nessa lista. A estreia na Copa do Brasil, o Goiás mereceu ser eliminado no jogo contra o Asa. Aconteceu na partida contra o Águia, onde até o Goiás criou mais oportunidades, porém não teve a competência de marcar o gol. No jogo da ida contra o Cuiabá, um desastre total. Na volta, o oposto a isso, né? Muito bem a equipe dentro da Serrinha. Contra o Atlético, a decisão que foi algo errado também. O Guto Ferreira ele tomou muitas decisões erradas, de colocar o Diego Gonçalves na equipe, permanecer com ele, depois o Palácio saiu, foi para o banco de reservas, não fez aquele mesclamento entre os jogos da Copa Verde, Campeonato Goiano e Sul-Americana, teve que estrear na competição internacional com elenco reserva, não gostei, foi uma estratégia sim errada do treinador. Então nos jogos importantes do Goiás, dá para dizer que ele jogou bem 2 dentro de casa, contra o Atlético, contra o Cuiabá, e dá para colocar também no jogo contra o Santa Fé, por ser uma partida com elenco reserva, o Goiás foi sim muito bem, foi superior ao time colombiano, né? Porém, na hora, principalmente da Copa do Brasil, foi uma decepção, sim, muito grande. Então, se a gente olhar só por isso, o Guto Ferreira, cara, não é esse elenco bagunçado, não. Falta um camisa 10, falta um bom lateral direito, falta um jogador, um ponta pelas beiradas. Eu acho que ele fez aceitável. Não foi extraordinário, não foi nada desse sentido, porém, a gente não esperava isso, né, do Guto Ferreira, ser um técnico comum, beleza, ótimo profissional, porém comum dentro do futebol brasileiro. Então, como eu falei, é um time que tenta sair jogando, toca a bola. Tinha muito tempo que a gente não via isso no Goiás. Não podemos apenas olhar pelo lado negativo e achar que o cara é horroroso. É óbvio, o elenco do Goiás está melhor do que o ano passado, porém falta essas peças de criação. A saída de bola pelo meio, não tem aquele homem de criatividade, de novo não tem um camisa 10, então são uma série de erros, né? Não é um técnico ruim, horroroso, tenebroso, não é isso, apenas não funcionou. Perdeu o elenco, parece que a relação com a diretoria, eu não sei o que aconteceu, né? Nessa sua própria saída, a demissão também dos seus auxiliares, mas enfim, né? Como eu falei para vocês, são muitos pontos dentro do futebol. E só para completar aqui rapidinho, para esse vídeo não ficar tão longo, falar sobre o Jair Ventura, que ainda está livre no mercado e obviamente, depois do que ele fez com o Goiás, né, na Série A do ano passado, não tem como, enquanto ele estiver livre no mercado, é óbvio que o torcedor vai acabar lembrando. Está 100% livre, 44 anos de idade, os seus números na Série A e Campeonato Brasileiro do ano passado, né, foram no total 41 partidas, com 12 vitórias, 13 empates e outras 15 derrotas na disputa da Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro, conseguiu salvar o Verdão do rebaixamento. O que eu penso a respeito desse assunto? Ele recebia aproximadamente 190 a 200 mil reais na Série A do ano passado, tanto o Jair quanto também a sua comissão técnica. Ele ganhava anteriormente a isso, no Juventude, no Sport, algo próximo de 250 a 300 mil. Então ele reduziu para fechar com o Verdão. Queria aproximadamente, segundo o André Rodrigues, 400 mil reais, né? Seria esse valor pedido pelo Goiás. Entretanto, a princípio, pelo jeito, quem não quis continuar com com o Jair Ventura foi a própria direção do Goiás, que poderia sim, com um orçamento maior, ter oferecido um salário um pouco maior para o treinador. Além disso, o Jair Ventura tinha uma esperança de receber, por exemplo, uma proposta de um dos gigantes do futebol brasileiro. Não aconteceu, ele também queria passar um tempo com a sua família, lá no Rio de Janeiro, com a sua filha, também nessa parte, como pode dizer, de campeonato estadual. Ele falou que só serve para demitir treinador, não está errado, até porque aconteceu isso com ele no Juventude e no Sport no ano passado. Então, nesse momento, está livre no mercado. Jair Ventura, antes de começar o Campeonato Brasileiro, eu teria continuado com ele desde o ano passado. Já que não fez isso, acho que nesse momento seria sim aceitável essa decisão. Porém, hoje mais tarde quero gravar outro vídeo falando sobre opções de técnicos livres no mercado. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Jair Ventura, 44 anos de idade, 100% livre no mercado, se você aceitaria ou não no Verdão para a sequência do ano.
Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também aqui em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar aqui na tela final também o nosso análise, a análise de ontem do pós-jogo da vitória contra o Atlético por 3-1, minha opinião a respeito de cada um dos assuntos. O nosso canal de cortes também você encontra aqui embaixo na descrição e o link da Bet7, nossa parceira aqui do canal, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera. E fica atento que hoje, como eu falei para vocês, mais tarde, essa lista de bons técnicos que estão dando sopa aí no mercado. Valeu!